A paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma vez aqui no nosso canal, Tempo de Semear. Semear a palavra de Deus, a palavra que fundamenta a nossa fé para que possamos resistir até a volta do nosso Rei, do Rei da Glória. E enquanto este dia não acontece, vamos proclamando o seu amor, que é maravilhoso. Refletir na palavra do Senhor e buscar fundamentos para a nossa fé, porque a caminhada é longa. Vem refletir na palavra do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 7, o versículo 10, que diz: Eu sou do meu amado, e o meu amado sente saudades de mim. Palavra gloriosa, Salomão, pensando, refletindo acerca do amor entre a noiva e o noivo, do amor entre aqueles que são casados, e ele começa a observar que o mundo dá valor ao que a vista consegue enxergar. Mas o nosso mestre, como noivo da igreja, de forma espiritual, ele vê de outra forma. Noiva maravilhosa, noiva que tem um relacionamento de entrega deliberal, que tem um relacionamento harmônico com o seu noivo. E nesta forma de poema, enquanto o mundo observa apenas o contexto exótico de um corpo escultural, o que está por dentro, na alma, no íntimo do ser humano, quando é observado com os olhos, o olhar de Deus, é uma forma celebrativa de comemorar esta harmonia de sentimento, de observação, de visão, diferente do que o homem comum tem acerca de uma anatomia comum. A anatomia do céu reflete a beleza da criação de Deus, tanto esteticamente como intimamente. E o que nós temos aqui para refletir, a descrição de uma sulamita cuja anatomia é bela e o seu noivo a observa da cabeça até os pés. E ele começa a descrever esta beleza física, esta apreciação da sua anatomia, como é profunda e como é bela a sua sulamita. Salomão começa a ver que o amor verdadeiro, ele parte da observação, da admiração, da expressão demonstrada acerca daquele que observa. E ele começa a descrever esta sulamita de uma forma artística, de uma forma pura. E ele mostra que a sua sulamita, ela é comparada a uma palmeira, por causa da sua altivez, da sua grandeza, do seu porte, de se comportar diante dos demais. Ele observa que a sua sulamita, ela tem frutos e frutos abundantes. O carinho que sustenta a harmonia do amor dos dois. E o prazer que eles têm em celebrar este amor é digno de aplauso neste poema. E ele consegue então se colocar em segundo plano na vida da sua sulamita terrena. Mas Jesus, ele é o primeiro plano da sua noiva que o aguarda. E aquele poeta, ele diz: olha, eu subirei até as palmeiras e pegarei os frutos. Ele está dizendo: eu desejo satisfazer as suas vontades. E ela diz: eu sou do meu amado. É por isso que ele tem saudade de mim. Porque nós temos uma identidade de segurança.
uma cumplicidade no nosso amor, uma entrega generosa que quem olha de fora não consegue compreender. Mas como eu sou do meu amado, ele sente saudade de mim. E a Sulamita agora, ela vai mencionar a apreciação das mandrágoras que ele lhe traz. As mandrágoras eram frutos exóticos e que era associada à fertilidade, para que deste amor se gerassem frutos. E aí cada um pega a mandrágora, a outra consome a mandrágora, e os frutos consumados do amor, eles vão crescer, eles vão trazer alegria, eles vão trazer prazer àqueles então que celebram este amor junto com eles. Cristo, ele então é o noivo que nos admira. É o noivo que sente saudade da sua noiva. E muitas vezes nós andamos a esmo, distante. Não oramos, não louvamos. A vida cotidiana nos apressa. E muitas vezes deixamos o nosso amado próximo às palmeiras, com as mãos cheias de mandrágoras, para nos ofertar as bênçãos, os frutos. E vamos distante, mas o nosso noivo nos admira, sente saudade do relacionamento com a sua preciosa noiva amada. O noivo, ele corresponde à sua noiva e busca então o desejo de estar juntos, de compartilhar dos frutos deste amor tão harmônico, dessas experiências nesta caminhada e nesta trajetória de fé. Salomão, ele vai descrever artisticamente, anatomicamente, na forma humana, mas Cristo tem uma anatomia do céu sobre a vida da sua igreja. Ele mostra que os pés da Sulamita é por onde ele vai começar. E ele mostra que isto que ele observa não é um convite à carne, mas é um convite ao espírito. É um convite de um despertar do espírito. Um despertar de forma gloriosa, sublime e pura. Enquanto o mundo observa, enquanto o mundo olha, enquanto o mundo analisa o que é exótico, o nosso noivo, ele olha, admira e se alegra quando a sua noiva, nesta anatomia do céu, se encaixa harmonicamente. É um despertar, é um convite, é um chamado. É o Espírito de Deus dizendo: venha que eu tô com saudade de você. Eu sei que você é meu, eu sei que você é minha, mas eu estou sentindo saudades de você. E ele começa pelos pés. Formosos são os pés daqueles que proclamam as boas novas do Evangelho. O mundo olha para os pés perfeitos, mas o nosso noivo vai olhar para os pés daqueles que ele chamou como um grande exército e vai ver os pés encaliçados, doloridos, por conta de ir atrás das suas ovelhas amadas, cumprindo o que foi dito pelo mestre: ide, pregai a toda criatura, sem embaraço, sem escolha, sem acepção. A noiva que anda na anatomia de Cristo, ela se alegra em buscar almas para o reino do céu. Ela se alegra quando ela fala do amor do seu amado e diz: eu sou do meu amado.
Quem dera você também fosse e pertencesse a ele. E ele tem saudade de mim, da obra, daquilo que eu oferto em sua obra. Os pés representam o ide do Senhor Jesus. E ele continua a descrever a sua noiva amada de forma espiritual. No teu umbigo, eu observo e vejo como uma taça cheia de bálsamo, de nardo puro, que são especiarias para a alma enferma, para a alma doente, para a alma que está ansiosa, depressiva, angustiada. Ele olha para o umbigo da sua noiva, mas ele vê cura, ele vê alívio, aonde a igreja do Senhor chega. Aonde a igreja do Senhor coloca os pés, ela traz bálsamo, refrigério, libertação. A igreja no óleo, que leva a palavra, leva o óleo e desarma toda e qualquer investida das armadilhas do inferno. Arrebenta as portas, os agrilhões, as correntes do inferno. Porque quem leva a palavra, leva óleo, leva bálsamo, leva cura, leva libertação. Leva saúde espiritual. A anatomia do céu. Os pés levam a palavra. O umbigo leva o azeite que sara, que cura. E a anatomia do céu continua descrevendo o ventre. O ventre que gera. O ventre que traz a vida. E observamos o trigo que serve para matar a fome e manter vivo aquele o qual nasceu para a glória de Deus. O ventre vai demonstrar a vida que se traz para aqueles que estavam sem esperança. Aqueles que estavam sem ouvir a palavra que dá vida. O ventre que mostra que o trigo sacia e mata a fome do faminto. E a igreja cumpre aqui uma ordenança do Senhor. Dai-lhe voz de comer. É a igreja ofertando nos lugares desertos aos famintos de alma e de espírito esta palavra gloriosa que traz a vida. E ele continua descrevendo o pescoço da sua amada, que é firme, que não se baixa, que não se curva. A firmeza do chamado. A firmeza de quem não olha para baixo. A firmeza daquele que não se compara ao pouco, que não tem curvatura, só sabe olhar para baixo e nunca olhar para cima. O pescoço daquele que não olha para trás é a noiva de Cristo, que tem certeza para onde está indo, para onde continua indo. Não é uma noiva duvidosa, questionadora, que olha para trás semelhante à mulher de Ló, mas que tem firmeza no seu chamado, que sabe que tem que olhar para frente, que o alvo é Cristo e que quem olha para trás se atrapalha. Quem olha para trás perde o foco. Quem olha para trás fica perdido no chamado. E aquele que põe a mão no arado,
que nunca solte desse arado nem olhe para trás, porque a minha alma, diz o noivo, não terá prazer neste. E ele observa a sua noiva e olha que olhos que ela tem. Olhos de vigilância, olhos daquela que toma conta da sua vinha, olhos daquela que toma conta dos seus frutos, olhos que só tem olhos para o seu noivo, olhos do seu amado, que está consigo no pensamento quando a sua visão não alcança. É uma noiva que está na torre de vigia. É uma noiva que em todo tempo está vigilando. Ora pela família, ora pelo seu ministério. Cuidas ela espiritualmente pelo seu amado. E quando as hostes, os dardos, as lanças inflamadas do inimigo são lançadas de encontro à sua torre de vigia, à sua família, como ela está orando pelo olhar espiritual e não da carne, ela dissipa na autoridade que ela tem, porque os olhos dela estão focando espiritualmente, além daquele que observa na carne. A noiva amada não olha pelo olhar da carne, olha pelo olhar do espírito e consegue desvencilhar-se das armadilhas que o inimigo prepara para ela e para os seus. Na anatomia do céu, o nariz é descrito como aquela noiva que exala o bom perfume de Cristo e que o seu amado consegue sentir a essência do Cordeiro eterno. O cheiro de quem exala qualidades. O cheiro de quem exala testemunho. O cheiro de Cristo. O cheiro de quem tem certeza de quem é, para onde vai, que zela por tudo o que o seu noivo colocou nas suas mãos para cuidar. O vaso de alabastro, quando foi quebrado em uma oferta de qualidade para o nosso mestre, exalou por todo o espaço, por todo o ambiente que ali se encontraram. E a noiva do Cordeiro, que possui esta anatomia, ela exala de si a qualidade de Cristo, que invade o ambiente aonde quer que ela chegue. O seu noivo não se envergonha dela. O seu noivo percebe na sua noiva qualidades de quem pode olhar e dizer: eis a noiva do Cordeiro, que tem fixado no seu corpo, na sua alma, a anatomia do céu. E ele observa a cabeça da sua noiva. Que maravilhosa cabeça! Como é glorioso desfrutar da companhia de quem pensa no seu noivo amado. Como é maravilhoso saber que esta noiva, ela não toma decisões de forma impactada, mas que ela pensa, ela não se distancia, não se distrai do seu noivo, e enquanto ele fala, há decisões a tomar. É a noiva que mantém a sua mente conectada com o seu noivo, na obra que tem que ser feita, sem se distrair, mostrando esse cheiro e essa essência de quem tem mais o que oferecer. Não é uma noiva precipitada, apressada, angustiada, atribulada, mas é uma noiva que indica força, consciência. É uma noiva que, quando as perseguições vêm, ela tem conselho para ela e para quem está ao seu redor.
O noivo não vê nesta noiva decisões precipitadas, decisões conturbadas, decisões inquietas, mas ele vê nesta noiva que usa a sua mente como a mente de Cristo, do noivo amado, decisões assertivas, decisões de quem aponta com firmeza espiritual o caminho a seguir. Muitos querem ter esta mente de Cristo, mas poucos têm, porque o eu tem falado mais alto, mas a noiva de Cristo, ela se mantém, ela se guarda, ela preserva a sua mente em Cristo Jesus, o Senhor. E quando ele olha a sua cabeça, ele observa agora o seu penteado. E nos seus cabelos ela traz tranças. As tranças que representam a realeza, a participação em um reino poderoso, e mostra a conexão que o noivo e a noiva têm. Muitos querem sentar à mesa do rei. Muitos querem permanecer à mesa do rei. Muitos querem continuar na mesa do rei, recebendo o seu favor. Mas muitos levantam da mesa e se vão antes da hora, saindo do lugar, quebrando alianças com o reino do céu, querendo ser chamados de noiva, mas são apressados, inconstantes, são insensatos. Por isso levantam-se da mesa, desfazem os penteados e dizem: não pertenço mais a este reino. Que o chamado da noiva e para ser noiva nunca caia por terra na nossa vida. Que o nosso jardim esteja aberto para o nosso noivo e fechado para o inimigo das nossas almas. Lá fora, fora do jardim, fora da presença de Deus, só há zombaria, escárnio, não há firmeza, só resta afronta. Não tem nardo e as decisões a serem tomadas, poucas têm sido assertivas. Muitos querem ser noiva do Cordeiro, mas poucos permanecem se portando como noiva. Querem usar o corpo para ser visto, apreciado. Vazios caminham, mas querem ser chamados de noiva do Cordeiro. Para ser noiva do Cordeiro, cuidar do corpo e do espírito, não para ser observado e aplaudido para o mundo, mas para ser o exemplo de testemunho que exala a essência de Cristo, que exala o perfume de Cristo. Que haja uma entrega na nossa vida, que as nossas tranças nunca sejam desfeitas, mas que elas possam sempre estarem entrelaçadas nesse reino, no reino do céu. Que possamos comer o fruto, os frutos bons, os frutos do Espírito, as mandrágoras espiritual. Que possamos gerar frutos para este reino e nos alegrar. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
ele vai sentir saudades de mim. Que, como palmeiras, que se curva como vem o vento e depois se ergue quando a tempestade passa, possamos estar sempre nos curvando à vontade do Mestre. Isso mostra o desejo de servir ao Senhor. Que o nosso amado, ao entrar no nosso jardim, possa sentir o cheiro que exala desta noiva, que a anatomia está conforme a anatomia do céu. Que os nossos pensamentos, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito possa ser entregue no altar do Senhor. Espírito, alma e corpo seja ofertado ao Senhor como uma oferta viva e eficaz. Que a cada momento esta noiva busque esta cumplicidade, esta pureza, esta harmonia de estar conectada com o seu noivo. A trombeta do céu do noivo tocará. E quem estiver com este cheiro, com este corpo, entregue no altar, ofertado ao Senhor, sem olhar pensamentos carnais, mas sim espirituais, ouvirá a trombeta tocar. Que nossas decisões hoje sejam assertivas para o reino de Cristo e que o nosso corpo seja um altar vivo para este noivo que se alegra com esta oferta total e não parcial de quem é a sua noiva. Olhar com olho artístico, olhar com os olhos exóticos é para o mundo, mas olhar com os olhos espirituais é para uma noiva que celebra este amor, que está satisfeita com este amor, que mantém as suas tranças em todo o tempo, que mantém os seus pés pregando a palavra do Senhor, que mantém o seu umbigo cheio de azeite, de bálsamo para curar, que no seu ventre gere trigo para saciar a fome dos famintos de alma, que o seu pescoço esteja sempre erguido na firmeza da palavra do Senhor. Que os nossos olhos, os olhos da noiva, seja visionário de forma espiritual, dissipando toda e qualquer hoste maligna. Que o nosso nariz possa exalar o cheiro e sentir o cheiro da essência de Cristo sobre cada um de nós. Que a nossa cabeça seja decidida, conectada com o que há no nosso noivo amado, com o que há de espiritual. E que sobre as nossas cabeças as tranças estejam em perfeitas condições de mostrar: eu faço parte deste reino, que em breve ouvirei esta trombeta e subirei com o meu noivo amado. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus, que a nossa anatomia espiritual esteja conservada, preservada em todo o tempo, até que Ele venha. Obrigada, Senhor, por esta palavra gloriosa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações divino Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida.